último dia 13 de julho, nós tivemos um café com bate-papo com casais aqui na PIB, e o pastor Sérgio havia me recomendado naquele dia que eu replicasse e reproduzisse aquela palavra que foi dada ali no culto hoje, nessa oportunidade. Então eu quero fazer isso. Eu sei que alguns participaram do café com bate-papo, então eu peço um pouco de paciência, embora a gente vai falar de algumas coisas diferentes. Então nós vamos falar a respeito disso. Acredito que, assim como o pastor Sérgio, que é importante, muito importante para nós casais, né, todos que somos casados, a importância que é nós buscarmos diante da palavra, diante de Deus, a orientação correta, o ajuste correto para as nossas vidas. E também para que aqueles que são ainda adolescentes, jovens, que pretendem casar, ou jovens mais tempo, que ainda pretendem assumir uma família, ter um casamento, acredito que isso é muito importante, então eu peço muita atenção de vocês. Até porque na juventude é onde normalmente tudo começa, né? Quando existem aqueles olhares que se cruzam e começa a despertar um sentimento, algo diferente dentro do nosso coração, e começa tudo a ter um outro sentido, né? Quem já se apaixonou aí sabe do que eu estou falando. E aí começa aquele período que a gente inventou chamado namoro, né, ou outros como corte, e é um período muito especial, é um tempo muito especial, é um tempo onde você escolhe as palavras, onde você escolhe os seus gestos, cuida da sua atitude, você é doce, você é delicado, você é amoroso, todas as vezes que você tem alguma atitude para aquela pessoa que você está apaixonado, você busca agradar, e é um período maravilhoso, até o dia em que aquela menina surpreendida com aquele rapaz de joelho na frente dela, uma caixinha preta, né, que abre assim, aí dá aquele suspense, aí ele faz uma pergunta que ele já sabe a resposta normalmente, né? Você quer casar comigo? Aí começa um período de noivado. Aí é maravilhoso, né? E você vai se preparando para o casamento, aí a sogra e a mãe começam a dar uma sugestão, né? Eu já fiz a lista dos convidados, né? Aí a filha olha a lista, tem a prima da vizinha, que ela nem conhece, né? Enfim, aí o pai começa a dar palpite também sobre como vai ser, como não vai ser, e começa aquelas preparações todas para o casamento. Até que chega o dia do casamento, né? Um dia tão lindo, um dia inesquecível na vida de tantas pessoas. Chega aquele dia que fica na história, né? Onde aquele jovem e aquela menina começam um relacionamento de uma só carne. O problema é que passa o tempo, né? Passa alguns anos, e aí começam a surgir alguns problemas, né? Começam a surgir algumas dificuldades. E essas dificuldades algumas vezes têm a ver com a comunicação, né? A comunicação já não é mais aquela mesma, já não é mais aquelas palavras doces, aquelas palavras de agradar ao outro, palavras de elogio, palavras que muitas vezes são tão doces que parece que são beijos na bochecha daquilo que a gente ama, né? E aí essas palavras começam a ficar de lado, e aí começa a entrar aquelas palavras um pouco mais duras, um pouco mais agressivas, muitas vezes desrespeitosas, e muitas vezes dói tanto, que é pior do que se fosse um tapa na cara. E aí esse casal começa a enfrentar grandes dificuldades. Há ofensas, há maledicências um contra o outro, e eles enfrentam, muitas vezes sozinhos, sem buscar ajuda, essas dificuldades na comunicação. E não só na comunicação, como também essa compatibilidade entre os dois começa a aparecer problemas. Começam a aparecer problemas porque um começa a pensar de uma forma, outro começa a pensar de outro. Aquela personalidade que é tão diferente já não é mais uma personalidade que completa um ao outro, muito pelo contrário, né? Começa a afastar cada vez mais. Talvez eles não se conheceram muito bem quando namoraram, quando noivaram, mas muitas vezes enfrenta essa situação de que um pensa de uma forma, outro pensa de outro, um tem uns planos, outro tem outros planos, e parece que os dois não se entendem mais. Não só na comunicação, mas também nos seus objetivos, nos seus planos futuros, na sua maneira de ver as coisas. Ele vê de uma forma, ela vê de outro, e assim começa um grande problema em relação a isso. Sem falar
da possibilidade desse casal passar por uma infidelidade, né? Ter problemas com relacionamentos fora do casamento. Às vezes é um simples bate-papo, às vezes é uma simples amizade no trabalho, que começam a ter um atrativo especial. Começa a receber dessa pessoa de fora mais carinho, palavras de afirmação, palavras de incentivo, de estímulo, de elogio. E aí essa pessoa que já está com aquelas crises dentro de casa começa a olhar para essa possibilidade com olhos diferentes. E quem sabe lá na frente não se envolva. Quem sabe lá na frente não há um novo relacionamento paralelo àquele que está dentro da sua casa com tantos problemas e tantas dificuldades. Mas pode piorar, pode perder a intimidade entre os dois, uma intimidade que antes era tão bonita de ver, tão completa, e agora existe um distanciamento tão grande, agora existe uma frieza no relacionamento físico dos dois, de uma forma tão nítida, que até mesmo as pessoas às vezes observam e dizem, olha, eles não estão bem. Sem falar realmente na área sexual, que pode sim enfrentar grandes problemas, onde já não é mais ali que nem o homem e nem a mulher encontram o verdadeiro prazer, a verdadeira satisfação nessa área. E aí começa um grande problema. Às vezes esse casal não está bem estruturado, não está bem consigo mesmo e com o outro, e aí resolvem ter filhos. E os filhos vêm como uma bênção, os filhos sempre são uma bênção, o problema não são eles. Mas aí o que acontece? Se já não estou recebendo do meu cônjuge carinho, amor, afeto, atenção devida, prioridade devida, por que não colocar isso no meu filho? Por que não colocar isso na minha filha? E aí assim eu vou vivendo, colocando o filho no centro de todas as coisas, colocando o filho como alguém mais importante dentro da minha família, e assim começa a haver um distúrbio total das prioridades do que é um relacionamento conjugal, um relacionamento familiar. E ainda pode piorar, pode vir crises financeiras, pode vir desemprego, e aí esse casal talvez não tenha maturidade, sabedoria para lidar com essas coisas. Porque um casamento hoje, com dívidas, é uma forma de você tentar levar ele, se você souber lidar com essas dívidas. Se você não souber lidar com as dívidas, talvez você tenha muita, mas muita dificuldade. Porque daí um começa a cobrar do outro, um começa a jogar na cara do outro, e aí as coisas começam a complicar cada vez mais. E por que continuar um casamento como esse? Se aquilo que deveria motivar o relacionamento, se aquilo que deveria dar um gás para o relacionamento acabou, que é o amor, por que continuar? Por que insistir com uma coisa que está na cara que não vai dar certo, que não está dando certo? Aí esse casal não tem outra alternativa a não ser procurar um cartório, e ali ele pode citar qualquer uma dessas áreas e dizer, olha, meu casamento terminou por causa da infidelidade, meu casamento terminou por causa da incompatibilidade entre nós, porque a gente não soube lidar com os nossos filhos, porque não há mais relacionamento conjugal, íntimo. Então ele pode escolher qualquer uma dessas áreas para colocar lá no documento do porquê do divórcio, que foi o que o homem inventou. Foi o que o homem inventou para resolver esse problema. Não precisa, pare de sofrer. É muito mais fácil você fugir do problema do que ter que encarar o problema, ter que resolver o problema. Então, onde está verdadeiramente o problema? Será que o problema está nessas áreas? Será que pedir para que uma comunicação entre um homem e uma mulher tão diferente, num contexto tão diferente de família, uma estrutura tão diferente, será que é pedir demais que esse casal que viva 24 horas por dia juntos, ou a maior parte do dia juntos, tenha uma boa comunicação? Será que é pedir demais? Será que é quase que normal que um casal, morando juntos 10, 15, 20 anos, entre num estado de conformismo, que a intimidade começa a perder a qualidade, já não tem mais como manter aquele fogo, aquela vontade, aquele prazer? Então é natural que duas pessoas não consigam se manter muito tempo numa intimidade calorosa? Será que é esse o problema? Será que o problema são essas áreas? Será que o nosso problema são os filhos? Eu não sei como que você, casado, né, homem, mulher de família, eu não sei quais são
as grandes crises que você tem enfrentado, os grandes problemas, mas a minha pergunta é essa: será que é uma dessas áreas? Ou melhor, será que são essas áreas? Poderia colocar outras mais ali que eu não quero estender muito, mas onde está o problema? Aí eu quero usar uma ilustração para vocês entenderem para onde a gente vai andar agora. Eu não sei, você homem, se tem o mesmo costume que eu tenho, né? Quando eu vou colocar uma camisa social, por exemplo, uma camisa de botão, a primeira coisa que eu faço é botar o primeiro botão. Não o primeiro, esse aqui é só para enforcar o cidadão, né? Vamos usar esse aqui, ó, o primeiro. Eu sempre boto esse primeiro botão, porque daí esse botão vai me dar uma boa base para colocar os outros botões no posicionamento certo, na casinha certa. Não é assim? Você já errou o primeiro botão, não? Alguma vez? Aquela pressa, acordando de manhã cedo, com sono, nem acordou direito, já tem que trabalhar, e coloca a camisa e coloca na casinha errada. O que acontece? Você vai fazer tudo errado, não é? Vai ficar alinhada? Não vai ficar alinhada. Então vamos pensar o seguinte, vamos pensar que essas áreas sejam exatamente o segundo, o terceiro e o quarto e assim por diante. Se você não acertar o primeiro botão, você não vai conseguir alinhar as outras. Então eu acredito que antes disso, antes desses botões aqui, tem um outro, que é o principal, que é o primeiro. Que se você estiver abotoando errado, você não vai conseguir colocar ordem e alinhamento nessas outras áreas. Então eu vou dar para vocês 3 opções para abotoar corretamente aqui. 2 delas que nós normalmente fazemos, que é equivocada. Vamos lá. Primeira equivocada. Quando o casamento tem um fim de atender aos meus próprios interesses. Talvez você diga assim, não, eu não sou assim. Eu não casei dessa forma. Embora eu casei para ser feliz, embora eu casei para realizar os meus sonhos, quem não casou para isso? Eu casei para ter a minha família, eu casei para ter as minhas coisas, conquistar as minhas coisas. Mas quando o casal, um deles ou os dois, tem esse sentimento de que eu casei para atender às minhas necessidades, você vai ter grandes problemas no restante. E a gente já vai ver isso. Eu queria convidar vocês para abrir então comigo Mateus capítulo 22, vamos lá. Mateus 22, 37, um versículo bem pequenininho, bem simples, onde um escriba, um homem conhecedor da lei, um homem experimentado, faz uma pergunta simples para Jesus. Vamos lá, todos abriram? Mateus 22, 37 diz assim. Primeiro 35, então, para a gente entender. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, nesse texto aparece 3 amores aqui. O amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a si mesmo. É ou não é? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Agora, quantas ordens tem nesse texto? 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não são 2? Por que não tem a terceira? Por que não tem o mandamento ame a si mesmo? Porque Jesus pressupõe que nós não precisamos dessa ordem. Nós não precisamos da ordem de nos amar a nós mesmos, porque nós já nos amamos o suficiente. Nós já temos um amor a nós mesmos, aliás, muito acima do normal. Embora a sociedade muitas vezes nos diz que nós devemos dar valor a nós mesmos, nós devemos buscar os nossos desejos, as nossas realizações, embora a mídia dê essa ênfase para você mesmo, para que você se ame cada vez mais, para que você tenha cada vez mais, para que você seja cada vez mais, não precisa de ordem para isso. Não precisa de ordem para isso. Nós já somos, por natureza, naturalmente orientados para o eu, o tempo todo. Agradar a si mesmo,
confiar em si mesmo, a confortar em si mesmo, exaltar a si mesmo. Nós temos tudo isso, e principalmente amar a nós mesmos. Nós já temos isso em nós. Já faz parte desde muito cedo, nós vivemos essa realidade. Desde criança, desde bebê, nós queremos ser o centro das atenções, nós queremos ser o centro do amor dos nossos pais, nós queremos ser o centro de tudo. Quando adolescente, se nós temos adolescente aqui, você sabe também muito bem do que eu estou falando, nós queremos ser o centro de todas as coisas. Nós queremos ser o mais amado, seja pelos pais, seja pelos amigos, seja pelos irmãos, seja por qualquer pessoa que está ao nosso redor. Então esse sentimento de eu é muito, mas muito forte dentro do nosso coração. Nós não precisamos amar a nós mesmos, nós não precisamos fazer esforço nenhum, nós já somos extremamente egoístas e egocêntricos por natureza. Olha outro texto agora, acompanha comigo. Lucas capítulo 9, versículo 23. Olha o que a Bíblia fala sobre essa nossa, que nós podemos aplicar também dentro desse contexto que nós estamos falando. Lucas 9, 23. Diz assim: dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia e tome a sua cruz. Talvez o grande segredo para que você consiga amar alguém é você se esvaziar de si mesmo. Se você não conseguir se esvaziar, amar menos a você, você não vai conseguir amar outro, nem mesmo a Deus. Eu trouxe aqui um copinho vazio para fazer uma ilustração para vocês aqui, ó. Aqui está o seu grande amor, você está cheio dele, esse é o amor que você pode dar e receber, aliás, você dá para você mesmo, e aí você precisa amar alguém que não tem esse amor. Aí o que você faz? Você esvazia de si mesmo para poder amar. Quer amar mais? Você esvazia mais. No relacionamento conjugal, funciona assim. Se você não se esvaziar desse amor próprio, desse amor que muitas vezes é egoísta, é egocêntrico, você não vai conseguir amar o seu cônjuge. Você não vai conseguir ter esse desprendimento de si mesmo para amar o teu cônjuge. Então, o primeiro botãozinho totalmente equivocado que nós temos é esse, de sermos extremamente egoístas, de buscarmos no casamento uma realização dos nossos sonhos, que é eu quero ser feliz, eu quero realizar o meu sonho. E aí pensa comigo naquelas áreas que nós falamos, comunicação, compatibilidade, fidelidade, intimidade, pensa num egoísta vivendo aquilo ali. Pensa num cara dentro de casa que só quer a sua alegria, só quer a sua satisfação, ou uma mulher, né? Sendo egoísta do jeito que ela é por natureza, vivendo essas áreas. Será que o problema está nessas áreas? Essa é a pergunta. Será que o problema do meu casamento é comunicação ou sou eu que só quero o melhor para mim, me agradar, me satisfazer, eu quero ter razão sempre? Ah, essa palavrinha razão é um problema, né? Eu quero ter razão sempre no casamento. Será que o problema são essas áreas ou eu entrei nesse casamento com esse sentimento egoísta, egocêntrico, de que tudo tem que me agradar? Então esse é o primeiro botão equivocado, que as outras áreas, amigo, você pode virar, girar, não vai ficar bom. Não vai ficar bom. Mas tem outro, tem a segunda. Qual é esse? O casamento com o fim de atender aos nossos próprios interesses. Aos nossos interesses. Nós dois temos o direito de sermos felizes, custe o que custar. Custe o que custar. É uma área difícil, porque aliás, o casamento nesse sentido é muito difícil, porque quando um egoísta se junta a um outro egoísta narcisista, qual é o resultado disso? Muitos problemas, muitas dificuldades, muitos problemas. Mas tem muitos casamentos que são assim. O importante é nós sermos felizes.
Se eu não ganhar algumas coisas, ok, mas eu quero ganhar. Eu quero ganhar, nem que seja a força. Aí o outro pensa exatamente igual. Não, nós precisamos ganhar alguma coisa. Você está disposto a ceder um pouco, mas você quer ganhar muito. Os dois. E pior não é isso, o pior é o padrão que você vai estabelecer para esse relacionamento. Que padrão vai ser esse? Um padrão onde vocês estão buscando desesperadamente a satisfação e a alegria no casamento, mas vocês não se importam nada mais do que isso, do que ser feliz, custe o que custar. Aí você acaba, de alguma forma, estabelecendo um padrão. Um padrão que muitas vezes ele é estúpido comigo, mas então também sou estúpido com ele. Um padrão que muitas vezes ele não dá a mínima para mim, mas eu também não dou a mínima para ele. Um padrão que muitas vezes, se ela não quer, eu busco em outro lugar, eu tenho minhas outras formas de conseguir alegria, prazer e satisfação. Se ela não me dá atenção, meus amigos me dão. E aí você estabelece um padrão, vocês dois, lutando com todas as forças para serem felizes. Talvez desrespeitando muitas coisas, passando por cima de muitos princípios, de muitos valores, só para serem felizes. E sabe o que acontece? Você entra num conformismo, que aquelas coisas que o seu cônjuge fazia de errado ou faz que não agrada a Deus, você começa a se conformar e dizer, importante é a gente ser feliz. Importante é a gente ir levando. Importante é a gente não se separar. Vamos tentar manter isso. Ainda mais que os irmãos lá da igreja vão pegar no nosso pé. Vamos manter assim mesmo. Então nós estabelecemos o padrão, nós suportamos coisas que não deveríamos suportar, nós estabelecemos um padrão completamente fora da palavra. É outra forma de você abotoar esse botão. Nós estamos dispostos a qualquer coisa, não é qualquer coisa, para ser feliz, para nos realizarmos. E aí eu pergunto para você, pense naquelas áreas. Como que um casal que pensa assim, que o fim é eles mesmos, que o fim é a satisfação deles mesmos, como que eles vão lidar com a comunicação? Da mesma forma que tu me bate, eu bato em você? Da mesma forma que você me agride, eu agrido você? É assim que nós vamos levar? Achando que isso tudo é normal, achando que tudo isso faz parte do casamento, é assim mesmo, porque é muito difícil. A intimidade, as finanças, os filhos. Os filhos. Às vezes o homem não está nem um pouco disposto a chegar em casa e conversar e resolver problemas, e a mulher também não está muito disposta a isso. Aí sabe o que ela faz? Ela se concentra no filho. Aí o homem se concentra na televisão, aí fechou. Vamos dormir em paz. É o segundo botão errado. Que depois você quer consertar isso aqui de baixo, mas você vai ter que voltar e arrumar o primeiro. O terceiro, agora sim, a única solução, a única forma de dar certo, a única forma de você ter um casamento bíblico. Então, como assim casamento bíblico? Então significa que aquelas outras duas opções não são bíblicas? Não. Não. Porque a única forma de viver um casamento bíblico é essa que nós vamos falar agora. Olha só, é uma frase que todo mundo já sabe. O casamento com o fim de atender aos interesses de Deus. Aos interesses de Deus. Abre comigo, Gênesis capítulo 2, versículo 20, vamos começar no 18. Preste atenção. Vocês já conhecem bem, mas precisamos rever. Gênesis capítulo 2, versículo 18, começa um certo, não um problema, mas uma questão vem em destaque aqui. Disse mais o Senhor Deus, preste atenção, Deus criou o céu e a terra e tudo que nela há, Deus criou o homem, está quase perfeita a criação. De repente disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Quem disse isso? Deus. Não é bom que o homem esteja só. Olha o versículo agora, finalzinho do versículo 20. Todavia, não se achava com ele uma auxiliadora que fosse idônea. Versículo 22.
E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou na mulher. E disse o homem: essa afinal é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomado. Versículo 24. Agora sim. Porque aparentemente nós pensamos assim: ok, Deus criou o universo. Aliás, Deus criou todas as coisas, criou os animais, criou as aves e tudo mais. E aí Deus fez o homem e Deus fez a mulher. Terminou a criação. É ou não é? Terminou a criação? Não, não terminou a criação. Ele criou outras coisas. Ele estabeleceu outras coisas. O versículo 24 é essa outra coisa. Por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Pronto, Deus estabeleceu o casamento. Deus estabeleceu essa unidade entre um homem e uma mulher. Deus criou o casamento. Isso é novidade para vocês? Não é novidade. Não é novidade. Deus criou o casamento. Não fomos nós que criamos. Nós não temos a receita do bolo. Nós não temos a receita do bolo. Grave essa frase. Deus criou o casamento. E quer ver pior? Pior, vocês já vão entender por quê. Romanos capítulo 11, vai lá para o Novo Testamento. Romanos capítulo 11. Eu até iria colocar os versículos aqui para vocês, mas eu queria que vocês manuseassem um pouco mais a Bíblia. Então, vamos lá. Romanos capítulo 11. Versículo 36 diz assim. Todos encontraram? Porque dele e por ele e por meio dele são todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Onde é que entra o casamento aqui? Entra aqui. Esse contexto que Paulo está escrevendo, ele não está falando sobre o casamento. Mas todas as coisas significa todas as coisas. Um outro texto nós vamos ver isso. Aliás, 1 Coríntios, capítulo 10, 31, não precisa abrir, diz assim: quer comais, quer bebais, ou quer casais, fazei tudo isso para a glória de Deus. Claro que ali não está o casamento. Mas façais outra coisa qualquer, inclusive o casamento. Se Deus inventou o casamento, se Deus criou o casamento, e Deus também estabeleceu o casamento, quem disse que o casamento é nosso? Quem disse que ele pertence a nós? Olha só essa frase que eu coloquei. O casamento foi criado por Deus e pertence a Deus. E é para a glória de Deus. Ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Amados, prestem atenção. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, inclusive o casamento. O casamento existe muito mais por causa de Deus do que por nossa causa. Embora nós somos parte essenciais do relacionamento conjugal. Não existe casamento sem um homem e sem uma mulher. Nós somos parte essenciais, mas nós somos secundários no propósito do casamento. Não é porque nós somos parte essenciais do casamento que nós podemos achar que o casamento é nosso e para nós. Não é isso. Nós não somos a parte mais importante do casamento. Vocês entendem isso? A parte mais importante do casamento é Deus. Deus. Ele visa o nosso bem. Ele visa o nosso bem, ele visa atender necessidades que nós temos. Ele visa o nosso bem, mas ele visa, sobretudo, a glória de Deus. É como se a gente estivesse trazendo para nós uma coisa que não é nossa, para o nosso uso, uma coisa que não é para nosso uso, não é para o nosso uso. É como se fosse assim, vamos pensar, o Gerson tem o carrinho dele, ele e a Núbia estão no seu carro, aí eu faço o seguinte, eu tiro o Gerson e a Núbia dentro do carro, pego a chave do carro, entro dentro do carro dele,
abra a janelinha, só um pouquinho, não muito, abra um pouquinho a janelinha e olha para o Gerson e fala assim, Gerson, tu quer entrar? É mais ou menos isso. O carro é dele, propriedade dele, está pago. É velho, mas está pago. Como diz, não é velho. Não. Conhece aquela expressão, está velho, mas está pago? É dele o carro, é dele. Quem sou eu para entrar no carro dele, usar do carro dele e ainda convidar ele para ele entrar? Por isso que eu tenho dificuldade naquela frase que a gente fala no casamento, assim, ó, você que é jovem, que vai casar, se você chegar no dia do casamento e falar isso, você vai lembrar de mim. Não de mim, da palavra. Sabe aquela coisa, Senhor, vem fazer parte do nosso casamento. Nós queremos que o Senhor venha fazer parte do nosso casamento. Amados, eu entendo a intenção, né? A gente não está fazendo isso. Mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Se o casamento, a pessoa mais importante do casamento é Deus, se o casamento foi feito por Ele e Ele tem interesses no casamento, quem sou eu para convidar Deus para fazer parte do casamento? Eu é que devia ser convidado a participar do casamento dele. É ou não é? Então, queridos, eu fico pensando, onde entra aqui, jovem? Onde entra aqui o casamento, um jugo desigual? Onde entra aqui, onde um homem de Deus ou uma mulher de Deus se une em uma só carne a um casamento, um relacionamento onde um deles não tem interesse ou não entende isso. Ou também não tem nem capacidade de viver isso. Então eu tenho dificuldade de entender também um casamento que não seja cristão. Onde os propósitos do casamento, os interesses do casamento são todos voltados para eles mesmos. Biblicamente, isso não é casamento. Biblicamente, o casamento é para servir a Deus, para a glória de Deus, para cumprir os interesses de Deus. Se não for assim, biblicamente falando, não existe casamento. Existe outra coisa, mas não casamento. Para terminar, eu queria convidar vocês para abrir esse texto de Efésios. Muitos de vocês conhecem. Efésios é um livro que eu amo muito, muitos ensinamentos, algo muito especial. E quando o apóstolo Paulo está falando sobre encher-se do Espírito Santo, que ele vai falar a respeito de sujeitar-vos uns aos outros, ele vai abrir um leque agora para falar em relação ao que é esse sujeitar-se uns aos outros. Ele começa a falar do casamento, ele fala, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Mãe, dizem que não existe amor maior do que amor de mãe, é ou não é? Existe. Existe. Quando a Bíblia está se referindo ao casamento, que ele apresenta Cristo e a igreja, e fala, amai a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, não há nenhum outro relacionamento que ele usa palavras tão fortes como essa, tão intensas, para falar a respeito de um relacionamento, quando ele vai falar do relacionamento do homem e da mulher. Então, o amor de um homem pelo seu filho, de um pai, pela mãe, por uma sua filha, seu filho, é um amor que precisa ser cuidado, que precisa ser vivido, sim, mas não se compara ao amor entre o homem e uma mulher. O relacionamento principal da família não é os pais com os filhos. O relacionamento principal da família é o homem e a mulher. Então o apóstolo Paulo vem falar da intensidade desse amor. Ele vem falar do referencial desse amor em Efésios capítulo 5 em diante. Agora eu queria concentrar essa pergunta. Olha só, quando Deus planejou o casamento, em quem ele estava pensando? Vamos olhar para o Antigo Testamento. Versículo 24 do capítulo 2 de Gênesis fala que Deus criou o casamento. Só que lá no Novo Testamento, em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo fala, assim como a igreja ama a Cristo e assim como Cristo ama a igreja, essa é a relação referencial do casamento. É como se faltasse alguma coisa para falar a respeito do conceito de casamento.
E agora o apóstolo Paulo vai falar. Quando Deus criou o casamento, essa unidade entre o homem e uma mulher, ele estava pensando na unidade de Cristo com a igreja. Ele já tinha em mente, lá atrás, em Gênesis capítulo 2. Essa unidade do casamento é a unidade que vem do homem, aliás, de Cristo com a igreja. Olha só, os interesses de Deus, preste atenção agora. Quais são os interesses de Deus? Ok, Deus criou o casamento e Deus tem interesses. Quais são os interesses? Os interesses estão aqui, ó. É ilustrar e espelhar o relacionamento e a unidade de Cristo com a igreja. Essa biunidade entre Cristo e a igreja, onde Cristo é o cabeça e nós somos membros desse corpo. Assim é o relacionamento entre um homem e uma mulher. Os interesses de Deus é que o seu casamento, preste atenção nisso, que o seu casamento ilustre e espelhe exatamente essa verdade. Aí a pergunta que eu tenho para fazer para vocês é isso. Tem sido assim? Tem sido dessa forma o casamento, o teu relacionamento conjugal tem espelhado o relacionamento de Cristo com a igreja e vice-versa? Será que é isso mesmo que tem espelhado? Amados, olha o versículo 31 desse capítulo 5 de Efésios. Eis porque deixará o homem o seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher, se tornando os dois uma só carne. Isso já foi falado em Gênesis 2, 24, não foi? Aí o apóstolo Paulo fala assim no 32, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo com a igreja. Ele está trazendo a realidade dessa unidade, mostrando que o casamento deve ser exatamente nessa unidade de Cristo com a igreja. Vocês estão entendendo que o casamento tem interesses de Deus? Vocês estão entendendo? E trazer esse casamento, presta atenção que eu vou falar, trazer esse casamento que eu faço parte, apenas para atender os meus interesses, um casamento que é dele, ele criou e ele tem interesses de ilustrar e espelhar Cristo com a igreja, eu trazer esse casamento para os meus interesses, isso é pecado. Eu preciso me arrepender disso. Eu preciso dizer, Senhor, eu botei errado. Se o seu casamento não cumpre o propósito pela qual ele foi criado por Deus, você está desvirtuando o seu casamento. Você está em pecado, vocês dois. Vocês precisam se arrepender e voltar e dizer, Senhor, nós nos arrependemos de fazer isso com aquilo que o Senhor criou. Deus tem interesses claros no casamento, para o casamento. É essa unidade que precisa expressar Jesus com a sua igreja redimida. Mais uma vez eu me dirijo aos jovens, adolescentes, aqueles que pretendem casar. Se você entrar num casamento entendendo isso, primeiro, você não vai casar com qualquer pessoa. Segundo, você não vai ser qualquer pessoa. Você precisa ter muita intimidade com esse Cristo. Você precisa ser igreja e experimentar esse relacionamento com Cristo. Se você ainda não tem um relacionamento com Jesus Cristo, se você ainda não entendeu o que Jesus fez por você naquela cruz, se você não entendeu o que é uma igreja redimida, restaurada, regenerada por Jesus Cristo, você não vai conseguir viver um casamento bíblico. Então, jovem, pensa bem antes de casar. Tenha consciência das responsabilidades que é você assumir alguma coisa que é de Deus, que é para Deus, para cumprir os propósitos de Deus. Você não pode puxar para você aquilo que não é seu e para os seus interesses. Cristo é o ponto de referência para todas as nossas atitudes. Desde o início que ele vai falar a respeito do amor, como nós devemos amar a esposa, como a esposa deve respeitar e amar o marido, ele traz ali uma referência de qual é o teu comportamento a partir dali. Então todas aquelas áreas que nós vimos antes, ela já está estabelecida na pessoa de Jesus Cristo com a igreja. Como que eu vou viver isso? Como que eu vou viver para cumprir os propósitos de Deus no meu casamento?
olhando para Cristo, olhando para a igreja. Eu preciso ser igreja. Aliás, eu preciso ser, sabe o quê? Eu preciso ser um discípulo de Jesus. Não tem outra forma de eu viver isso, não tem outra forma de eu cumprir isso, que está nas Escrituras a respeito do casamento, se eu não for igreja de Jesus Cristo. Sabe como que vai ser a comunicação que você vai ter com a sua esposa? Sabe quem vai estabelecer o padrão? É no teu relacionamento com Cristo. Se você não sabe lidar com a sua ira, então você fala coisa que não deve dentro de casa, na comunicação com o seu relacionamento, você precisa se quebrantar diante de Deus, porque a ira tem te dominado. Se você tem pensado em relacionamento extraconjugal, ou você não é um crente, ou você deve estar sofrendo há bastante tempo, com provações e tentações, e você tem se afastado cada vez mais de Deus. Está vendo como volta para teu relacionamento com Deus? O problema não é a infidelidade no casamento, o problema vem bem antes, bem antes. Eu preciso ser fiel à minha esposa, não por causa do desempenho dela, mas pelo compromisso, primeiro, que eu tenho com Cristo. A palavra de Deus, eu já falei isso várias vezes e vou repetir, a palavra de Deus ela não foi escrita para tornar você um marido melhor. A palavra não foi escrita para tornar você uma esposa melhor. A palavra de Deus foi escrita para tornar você um discípulo de Jesus Cristo. Porque se você for um discípulo, vai ser o melhor marido que a tua esposa precisa. E você vai ser a melhor esposa que teu marido precisa. Você vai ser o melhor pai que teus filhos precisam. A melhor mãe. Eu tenho uma pergunta para a gente terminar. A pergunta é: o teu casamento tem atendido os interesses de quem? Essa é a primeira pergunta. Queria convidar a equipe de louvor a estar aqui. A gente já está concluindo. Primeira pergunta é essa: o teu casamento tem atendido os interesses de quem? Seu, de vocês dois, ou de Deus, daquele que criou o casamento? Faça uma reflexão bem sincera a respeito disso. Olha para o teu dia a dia, olha para o teu caminhar e pergunte isso para você mesmo. E a segunda coisa que eu queria dizer é que eu sei que muitos de vocês têm passado por lutas. Eu sei que muitos de vocês têm enfrentado fase difícil no casamento. Aquelas áreas que nós pontuamos ali são áreas que muitos de vocês estão passando por grandes dificuldades. Talvez o seu relacionamento em casa hoje, você olhe para ele e diga: nós não estamos glorificando a Deus. Nós precisamos de ajuda. E a primeira ajuda que você com certeza vai receber, e a mais importante de todas, é você tomar uma postura diante de Deus. Primeiro, em reconhecer. Reconhecer talvez até o pecado de ter dito para Deus: Senhor, eu trouxe para mim algo que não é meu. Eu trouxe para os meus interesses algo que não é assim que precisaria ser, que deveria ser. Então talvez você tenha que se reconhecer e se arrepender de tornar o seu casamento um lugar onde as suas vontades, os seus desejos são prioridades. E talvez você esteja passando por uma luta tão grande a ponto de ter que tomar uma postura diante de Deus e dizer: Senhor, eu preciso de ajuda. Nós precisamos de ajuda. Nós queremos reverter toda essa situação. E Deus age com poder, amado. Sabe por quê? Porque é interesse dele. O casamento não é dele. Você acha que Deus não quer usar você e a sua esposa como instrumentos para a glória dele? Mas você precisa tomar uma postura, talvez se arrepender, se colocar de pé diante de Deus e dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor restaure o nosso casamento. Nós vamos cantar uma canção agora que fala que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quero que você faça uma reflexão a respeito da sua casa. E se você entende que você realmente precisa de oração, que você gostaria de reverter tudo isso e dizer para Deus: Senhor, o meu casamento é teu,
e é para a tua glória. Se você tem esse interesse, eu queria convidar você depois a vir aqui à frente. Eu queria orar por vocês. Agora não deixa de fazer uma reflexão sincera, porque é algo muito sério. Uma igreja saudável, ela começa por famílias saudáveis. E a família saudável passa por um casamento que glorifica a Deus. Nós somos igrejas. Isso aqui, num domingo à noite, num domingo de manhã, não expressa exatamente quem nós somos. Essa é uma reunião onde a gente vem se abastecer, onde a gente vem usufruir da comunhão, mas é lá na segunda-feira, dentro da sua casa, que a igreja precisa glorificar a Deus. E se não está acontecendo isso, está na hora de você tomar uma postura diante de Deus. Então, enquanto nós vamos cantar esse cântico, eu quero que você cante com todo o teu coração, faça essa reflexão. E se você precisar de oração, vem aqui à frente, vamos estar orando uns pelos outros. Amém? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas